Acho que todo mundo aqui me conhece, né? Mas como a gente vai estar gravando isso, né, eu gostaria de me apresentar. Sou Sérgio Hart, fundador da Cena Digital, né, que é uma consultoria e um ecossistema para ajudar as empresas a se inserirem na nova economia, tanto do ponto de vista estratégico, cultural, tecnológico. E hoje a gente vai conversar sobre IA, né, principalmente os desafios para desvendar o potencial dela em toda a cadeia de valor, assim como também os desafios e dores para implantar ela de uma forma ética, responsável, segura, né, e eficaz para o negócio. E então gostaria de começar a nossa live aqui apresentando a Lab 1095, na pessoa do Eduardo Maneira, que é o sócio fundador. O Edu é o autor do livro, né, Desbloqueando o Poder da IA, cofundador da Lab 1095, que atua na linha de frente da adoção responsável e estratégica da inteligência artificial. A Lab 1095 ajuda as empresas a estruturarem práticas robustas de governança, alinhando tecnologia, ética e resultados de negócios. O Edu é especialista em estratégia e gestão da inovação, com 10 anos de experiência em consultoria. Ele tem uma experiência bastante sólida na criação de modelos de governança e designs operacionais de IA e inovação, tendo desenvolvido importantes projetos para empresas como a Bayer, Vivo, MRV, Globo, ArcelorMittal, Ocean e outras líderes nos seus setores. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Eduardo. Né? Eduardo, fica à vontade, está agora com você. Obrigado, Sérgio. Obrigado, pessoal que está presente aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Desejo que seja um tempo de qualidade, que a gente passe juntos aqui. Fiquem super à vontade para mandar as perguntas de vocês aqui no chat, durante a nossa conversa. Ou se sentirem necessidade também, podem, enfim, levantar a mão aqui, abrir o microfone, a gente vai fazendo essa troca. Meu compromisso com vocês aqui que estão presentes e conseguiram fazer essa hora aqui para a gente passar junto é gerar o máximo de valor aqui para vocês. Então, como o Sérgio até comentou, o nosso objetivo aqui hoje é ajudar vocês a descomplicar o que é IA, desbloquear e como que a gente consegue liderar esse tipo de tecnologia quando ele já está no nosso time, já chegou, não pediu permissão, a gente não contratou, mas ele já está lá. Então, como que a gente vai fazer esse processo acontecer? Como o Sérgio comentou, eu sou o Du, eu trabalhei em inovação, construção de áreas de inovação, modelos de negócio, atuei com alguns M&As importantes dentro de algumas grandes corporações no Brasil. Mais recentemente, tenho me dedicado exclusivamente à parte de letramento, governança, de inteligência artificial no ambiente corporativo. E dentro desse contexto, eu criei o Lab 1095. O Lab é um laboratório, não é só um curso de IA, mas é um laboratório para aprender fazendo, dentro de uma janela de oportunidades que a gente acredita que a inteligência artificial vai ter aí, que são de 3 anos. 3 anos são 1095 dias, e é daí que vem o nome. Isso é um laboratório de 1095 dias, e somado a essa coisa que eu vou dizer que é um pouco mais a parte da poesia, mas tem uma parte do encanamento também, que a gente acredita de verdade que nenhuma transformação relevante no ambiente de negócio leva menos do que 3 anos. Então tem uma fase ali da gente começar, amadurecer, e aí a gente vai até consolidar, né, mesmo essa estrutura. A gente tem atuado com clientes de diversos setores, ajudando o pessoal de energia, de varejo, de transporte, de construção, de comunicação, sistema S, enfim, a gente tem uma atuação bastante transversal quando a gente fala em termos de indústria. E aí o ponto que eu queria compartilhar com vocês aqui, dentro desse nosso momento, é contar um pouquinho da história do livro, o que nos trouxe até aqui. Como eu disse, pessoal, fiquem super à vontade aqui, embora o Sérgio tenha até comentado de formular as perguntas, aí fiquem super à vontade para ir trocando. Quem puder abrir a câmera para a gente ter uma troca um pouquinho mais próxima, eu super agradeço também. Então, vamos lá. Então, qual que é a ideia, pessoal? A história do livro, né, do Desbloqueando o Poder da IA, que a gente fez o lançamento ontem, aqui no Cubo do Itaú, aqui em São Paulo. Já está chegando na Amazon, daqui uma semana, 2 semanas, uma semana, acho que a gente recebeu o check aqui, acho que daqui a pouquinho está na Amazon já. E muito da história do livro começou quando
Eu consegui fazer uma pergunta inteligente para uma pessoa muito importante, para o Crisier. Ele é autor desse livro aqui que chama Blitzscaling, e ele escreveu esse livro junto com o Reid Hoffman, que é o fundador do LinkedIn. Eu tinha ido numa conversa com ele na Endeavor aqui em São Paulo, estava aqui, eu sentadinho aqui em cima, com a minha roupinha de consultor, triste, de quem tinha feito PPT o dia inteiro e tinha a certeza de que 90% daquilo de lá ia para a gaveta. E eu tinha ido para lá para falar sobre inovação, assim, sobre empreendedorismo, e eu queria muito, discutir sobre isso. E aí acabou que o papo foi tomado por inteligência artificial. E isso tinha sido logo depois do boom do GPT ali. E eu fiquei meio assim, cara, tô meio deslocado. Tive aquela sensação que provavelmente alguns de vocês já tiveram ou ainda têm, que me sinto ficando para trás. Não estou entendendo o que o pessoal está falando. Aqui a gente está com uma audiência bastante qualificada, talvez isso vocês já tenham superado, ou uma boa parte de vocês já tenha superado. E na época eu não tinha muito o que fazer, senão contar com um superpoder. E aí eu coloquei a mão no meu bolso, estava com o meu celular aqui, eu falei, GPT, meu querido, me ajude a fazer uma pergunta inteligente para o Crisier, que eu preciso voltar para o papo. Eu preciso fazer uma pergunta aqui que vai me colocar de volta na conversa, vai me ajudar a entender a inteligência artificial. E dentro dessas trocas ali, uma das coisas que ele me sugeriu e eu fui amadurecendo e pegou, falei, olha, como que eu vou ter um resultado melhor se todo mundo usa as mesmas ferramentas de IA? Como que eu não vou lançar o mesmo produto que o meu concorrente? Como que eu vou me diferenciar se está todo mundo usando o ChatGPT, o Gemini, o Copilot, o Claude, sabe? Como que a gente vai seguir nesse caminho diferente? Aí o Cris falou assim, olha, Du, eu ainda não sei te responder, porque o mundo acabou de mudar, mas eu posso te dar 2 dicas. A primeira é que IA é sempre um input, um processo e um output. Então, o nosso input é nosso prompt, o processo é a plataforma e é uma relação linear. Se você melhora o input e o processo, você tem um resultado melhor. E ele falou, e a segunda coisa que você precisa considerar é a seguinte, das centenas de startups que eu já investi, todas que deram certo foi por um desses 4 motivos. Ou porque conseguiram fazer alguma coisa melhor, ou mais barata, ou mais rápida, ou nova. Invariavelmente, uma dessas 4 coisas. E ele falou assim, olha, eu não sei te dar uma resposta precisa de como que você vai ter uma resposta melhor, mas tenta combinar essas 2 coisas. Como que você vai gerar um input ou um processo que tem uma dessas 4 características, aí eu tenho certeza que você vai criar um processo que se destaca. Você vai criar um produto que se destaca. E aí, muito com essa mentalidade, que eu falei, olha, cara, como que eu peguei essa estrutura, cheguei em casa, peguei uma folha, escrevi input, processo e output, como que eu otimizo cada um deles. E aí o que eu entendi inicialmente, e a primeira coisa que a gente precisa fazer é aplicar técnicas de engenharia de prompt, que é um nome muito complicado para aquilo que é. Eu prefiro simplificar e chamar isso daqui de redação de prompt, porque é simplesmente aquilo que a gente escreve. Não tem nenhuma equação matemática, um cálculo físico. E para ensinar as pessoas a escrever essa redação de prompt, a gente aqui no Lab nomeou, na verdade, a gente criou uma engenharia de prompt, a gente deu um nome, que é uma engenharia de prompt que chama POPAF. São as 5 coisas que você precisa colocar no teu prompt para você ter um resultado de alta performance. Que é a persona, que é o que a IA tem que fazer, o objetivo, o que ela tem que fazer, persona é quem que ela tem que se comportar. É um CEO, é um CFO, é um especialista em alguma área específica. O que ela tem que fazer, qual que é o objetivo, o público-alvo, que é para quem que ela vai entregar, os atributos, que é o que tem que ter na resposta, o que não tem que ter, e o formato. E a gente veio muito nessa estrutura do POPAF, e para a galera guardar, a gente criou o Marinheiro POPAF, que é o nosso mascote aqui no Lab, que representa como que a gente pode criar os prompts fortes aqui. E dentro do processo, a gente orienta as pessoas a como selecionar as ferramentas, fazer as customizações e criar diferentes tipos de projetos de IA, que começam aqui com engenharia de prompt, sequência de prompt, assistentes, automações, customizações, e é uma evolução gradual. A gente começa dos mais simples e vai evoluindo até os mais complexos. Todo mundo quer chegar e vir para as automações o mais rápido possível, mas a gente vê que tem muita coisa que o pessoal às vezes acaba pulando direto para cá e acaba deixando muita coisa importante para o caminho.
E a gente até acaba falando, né, que muito do que a gente quer que IA seja a solução de muitos dos problemas, ela acaba virando um novo problema que eu falo que IA se transforma em insônia e ansiedade. Com quantidade de informação, com a quantidade de coisa nova que surge cada dia, IA acaba se tornando um novo problema aqui dentro dessa estrutura. E para não ter essa coisa de eu preciso saber tudo, a gente criou um método que chama AI Belts, que é muito parecido e é inspirado no Six Sigma ou o modelo de arte marcial, que a gente evolui do nível básico ao nível avançado, no nível faixa branca ao nível faixa preta, criando um sistema que as pessoas são capacitadas, mas elas aprendem a aplicar IA e gerar resultado também. A gente consegue gerenciar como que essas novas ferramentas acabam evoluindo, né? E aí, o que para cada um desses níveis, o que a gente faz é criar uma trilha de aprendizado. Então, a gente tem masterclass, tem workshop, tem um desafio onde o pessoal aplica, a gente dá mentoria, a gente faz um desafio como se fosse um programa de ideias tradicional, mas o pessoal cria projeto de inteligência artificial e entrega resultado utilizando alguns materiais complementares que a gente entrega. Então, esse aqui é muito dessa estrutura. Depois de ter feito vários desses bootcamps dessa estrutura, a gente foi consolidando e criando um que a gente chama que é o movimento RIA, que é o movimento de resultados reais com IA. E para a gente é muito importante, e é uma feliz coincidência que chama RIA, que é uma coisa leve, que é o jeito que a gente gosta de trabalhar com IA, de uma forma leve, de uma forma que a IA é uma solução e não que ela vai vir puxar seu pé de noite. E uma das coisas que a gente gosta muito de olhar tem até uma frase famosa do Jeff Bezos que fala assim, olha, todo mundo me pergunta o que vai mudar nos próximos 10 anos, mas quase ninguém me pergunta o que não vai mudar nos próximos 10 anos. E você só pode criar uma estratégia consistente, sólida, em cima daquilo que não muda, em cima daquilo que é estável. E a gente vê muito nessa linha de entender os fundamentos da IA, e a gente tem trabalhado com diversas organizações gerando muito resultado. Por exemplo, na Copa Energia, a gente teve caso de processos de 40 horas que passaram a durar 3 horas. No Grupo Imaginário, um Puquê, Grupo Único do Rio, a gente conseguiu gerar mais de 400 horas de eficiência por mês. O Sistema S, em Alagoas, mais de 1.600 horas. Agora um projeto que, inclusive, foi por meio de uma conexão que o Sérgio nos promoveu aqui, a gente conseguiu lá com o Grupo Guanabara gerar 179 projetos de inteligência artificial em 3 semanas, treinando 600 pessoas ao mesmo tempo lá. Foi um projeto muito legal, que a gente ficou bastante orgulhoso do engajamento da galera e da forma como que a gente acabou desenvolvendo ali com eles. E tudo isso foi se consolidando, foi virando muito das coisas que a gente foi incorporando aqui no livro, e a gente entendeu uma coisa muito importante, assim, que na prática, para o mundo dos negócios, só IA não é suficiente. Enxergar a inteligência artificial como só mais uma ferramenta, de forma isolada, isso acaba gerando vários problemas, e acaba gerando principalmente 3 desafios. Um desafio de governança, como que a gente vai garantir essa estrutura segura. Tem alguns dados que mostram que quase 80% das pessoas que usam IA hoje no ambiente de trabalho usam ferramentas pessoais. Isso recebe 2 nomes. Um que é o Shadow AI e outro que é o Bring Your Own AI, que é o traga a sua própria IA, que é o semelhante ao traga o lanche de casa, né? Então você leva para o trabalho a tua ferramenta para você aplicar. Isso geram diversos desafios e com certeza vocês lidam com muitos deles. A parte de capacitação é tudo novo e é tudo novo para todo mundo. Então hoje tem dados que mostram que da McKinsey, isso de 2024, final de 2024 ali, que só 30% dos colaboradores sentiam que tinham a base efetiva, né? E os resultados ainda são muito incipientes. Apenas 15% das empresas atribuem ali ao seu resultado, 5%, pelo menos 5% do EBITDA dela vem de uso de IA. No Brasil, claro que é uma empresa digital, mas o iFood reporta mais de 30% já de resultado vindo de projetos de IA. E quando eu estou falando IA, nesse contexto aqui, não é exclusivamente IA generativa, mas são diversos tipos de modelos de IA, né? Modelo de machine learning, modelo de regressão, modelos estatísticos preditivos e não generativos, como os de GenAI de forma específica.
trazendo. Boa noite, Lúcia. Bem-vinda. Murilo, eu já respondo tua pergunta, tá? Tô com ela aqui, tô no canto de olho. Então, muito dessa estrutura aqui, o que a gente fez, então, entendendo esses 3 grandes desafios, a gente estruturou o modelo dos belts, onde a gente consegue capacitar as pessoas para cada um dos níveis. A pessoa só gradua se ela entrega um resultado real, então ela capacita e aplica. E uma das coisas que para vocês talvez seja música para os olhos, para os olhos não, para os ouvidos, mas para ver também, para ver e para ouvir, mas é como que a gente faz a governança da IA, gerencia, né? Hoje tenho certeza que um monte de gente bate na porta de vocês falando, olha, eu quero contratar essa IA aqui, e todo mundo está querendo usar uma. Então eu vou até já adiantar uma dica que eu vou dar ali para frente, mas o que a gente faz, a gente só libera as ferramentas de IA para quem concluiu esses níveis, e a gente nunca libera uma ferramenta de forma vitalícia, sempre por um prazo determinado. Porque uma das coisas que mais acontece é as pessoas ficarem usando ferramenta cara para fazer atividades simples depois de 2, 3 meses de uso. Mas evoluindo para uma camada um pouquinho mais prática, eu vou dar um pouquinho mais de cadência agora para trazer essas dicas de trincheira, e eu trouxe aqui 6 perguntas, que são as 6 perguntas que eu mais escuto de CIOs e de pessoas que estão na linha de frente aplicando o IA no trabalho, para dar essa visão, e eu imagino que alguns de vocês tenham vários desses desafios, e aí eu vou dar essa cadência aqui e dar um espaço aqui para a gente bater um papo já na sequência. Então, uma das primeiras coisas que eu escuto é assim, cara, como que eu vou criar a disrupção do meu negócio utilizando o IA? Como que eu vou fazer esse tipo de coisa acontecer? E uma das coisas que eu estava numa imersão de inovação em Israel em 2018, e eu lembro que eu aprendi com um israelense que liderava a inovação lá na HP, que existe o fenômeno do cavalo de madeira, o cavalinho de balanço. Olha, é importante você saber diferenciar o que é movimento do que é progresso. Por exemplo, um cavalinho de madeira, um cavalinho de balanço, esse de criança, ele tem um monte de movimento, se mexe o tempo inteiro, mas não anda, ele não tem nenhum progresso. E um dos desafios, quando a gente está falando de IA e de inovação, que foi uma das coisas que foi muito mandatório nesses últimos anos, é não sair fazendo qualquer coisa só para mostrar movimento e não evoluir. Então, dentro dessa estrutura, uma das coisas que a gente recomenda muito, fazer um investimento adequado de inteligência artificial. Tem um estudo do MIT, a gente vai explorar vários pontos dele aqui, nessa nossa conversa, que fez um estudo do panorama de investimento de IA em diversas organizações. E mostra, né, que 50% dos investimentos de inteligência artificial estão indo para esses projetos mais sexys, do tipo, olha, a gente estava até conversando aqui antes, né, nos bastidores, olha, uma IA que consegue fazer uma análise de uma imagem, ou uma que está fazendo cara, a gente consegue se impressionar muito, assim. Mas são pouquíssimos os projetos desses Big Bangs que estão dando resultado, e a maior parte dos projetos de hoje, com inteligência artificial generativa, e agora eu vou dar um foco mais para generativa, toda vez que eu falar IA, entendam como IA generativa, quando não for generativa, eu dou um disclaimer aqui, mas o maior resultado está em otimização, está num horizonte de inovação, de eficiência operacional, de melhoria contínua, é aqui que a gente está vendo muito resultado. Eu estava até trocando ideia com uma pessoa que lidera um time de IA numa grande instituição financeira no Brasil, de adquirências, de maquininhas, e eu perguntei para ele, falei, cara, como que tá aí, na prática? Para fazer meio que o termômetro, né? O MIT falou, né, que o pessoal está conseguindo resultado no back-office, mas não está em projetos muito grandes. E eu perguntei para ele, tá vendo isso? Ele falou, olha, nenhum projeto de back-office aqui não se pagou. E vários dos que a gente tentou Big Bang não deram certo. Pouquíssimos deram certo. Então, acho que isso aqui já é meio que um indicativo, que eu costumo falar que é o princípio do pega-varetas. Sabe, vamos começar com o pega-varetas, nós vamos começar com as varetas soltas. Vamos deixar as varetas mais difíceis para depois. Sabe, acho que isso aqui é uma boa estratégia para o como começar e sair um pouco dessa pressão de eu preciso criar uma disrupção com IA. Não, você não precisa, tá? Você precisa começar a aplicar, o time precisa começar a entender, você ganhar repertório e confiança para fazer projetos maiores. Então, essa primeira dica de trincheira aqui comece do começo. Comece no simples, começa gerando os primeiros resultados, que aí você vai conseguir
bagagem para fazer os próximos aqui. Bom, uma segunda coisa que eu mais escuto é como que eu vou criar automação para minha empresa? Como que eu vou criar esses modelos e tudo mais? E o caminho que eu enxergo muito, eu já adiantei aqui para vocês, é evoluir de forma incremental. Começar com projetos de engenharia de prompt, de sequência de prompt, de assistentes, de automações, e depois você vai para customização, LLM, eu vou falar para vocês daqui a pouquinho de alguns outros tipos de customizações. O que eu mais vejo hoje, principalmente em times técnicos, são fluxos extremamente robustos que usam ferramenta de IA generativa. O fluxo é impecável, perfeito, não tem um furo. Mas ele não para de pé, porque a pessoa que construiu não dominava a base da engenharia de prompt, e como essas ferramentas têm aleatoriedade, vários dos fluxos não entregam o resultado que deveria entregar, porque simplesmente a pessoa não conseguiu segurar o modelo, sabe? Não foi a programação ou o fluxo, mas foi a engenharia de prompt. Então é super importante ter essa base sólida aqui, e pode começar criando com ferramentas no-code, principalmente N8N para times técnicos ou Make para time não técnico, que a gente consegue ver muito esse tipo de automação aqui aplicando. Eu não sei se muitos de vocês já estão testando isso, estão usando, mas sugiro de verdade que a forma mais barata de vocês começarem a prototipar com inteligência artificial, não estou falando que as soluções de produção precisam ser feitas com N8N. N8N não é para isso, né? É para prototipar rápido. Então, dá para usar muito essa estrutura e tomar muito cuidado, que tem muita gente vindo direto para cá, para customizar os seus próprios Large Language Models, e que algumas empresas estão até fazendo os Small Language Models. Eu não sei se muitos de vocês já ouviram falar disso, mas são, ao invés de você criar grandes modelos de linguagem que são capazes de fazer tudo, ou quase tudo, como é o caso dos modelos do GPT, do Gemini, da Anthropic, do Grok, tem alguns modelos agora que são pequenos, eles são treinados com uma pequena quantidade de informações, de dados, o que torna o treinamento muito mais barato. Ainda assim não é barato, mas torna mais barato comparativamente, e eles são bons de fazer uma coisa só. Só que tem muita gente que está tendo muito problema com isso. Tem até um caso nesse artigo do MIT, que conta de um escritório de advocacia que gastou $50 mil para desenvolver um Small Language Model, e no final do dia estava todo mundo usando o chat GPT, que custa $20 por mês. Porque estava entregando o mesmo resultado, tinha uma usabilidade melhor, as respostas eram mais rápidas, e eles confiavam mais nas respostas, inclusive. Então, assim, a ideia da gente querer vir direto para cá, olha, eu vou criar um projeto mais robusto e tudo mais, que tem sido uma armadilha que eu tenho visto muito CIO e muita pessoa de tecnologia cair nessa armadilha de não entregar resultado pelo que eu chamo de tesão técnico, sabe? A vontade de fazer, sabe? A vontade de fazer um negócio que às vezes está um pouquinho longe ali da realidade. E o pior, tem muita coisa, a gente aqui no Lab tem um negócio que a gente fala, toda vez que a gente vai ver um produto para desenvolver, a gente usa o princípio que a gente fala que não vamos deixar a OpenAI comer o nosso almoço. Que não vamos criar nada que amanhã a OpenAI vai lançar. E a cada novo lançamento a gente vê um monte de empresa de IA quebrar no dia seguinte, porque aquele produto, aquela aplicação que ela desenvolveu, simplesmente foi já criada por alguém, a IA lançou ali. Então a gente às vezes fica reinventando a roda e a roda vem de graça daqui a pouco, ou por muito pouco, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de projeto. E aqui estão as evidências. Esse aqui do estudo do MIT mostra que só 5% das organizações que criaram projetos de Large Language Model, de Small Language Model, tiveram resultado. E provavelmente vocês viram essa notícia por aí. O MIT falou que 95% dos projetos de inteligência artificial falham. Aí eu parei, mas peraí, eu tô aplicando IA em diversas organizações e tô vendo o negócio dar certo, o que é isso? Na verdade, não é que é os projetos de IA, são os projetos que criam o modelo de IA que não estão dando certo. São pouquíssimos que estão dando certo, e principalmente porque as empresas, as pessoas, né, que usam os modelos genéricos, eles acabam preferindo usar o GPT, o Gemini, porque eles confiam mais, porque eles acham mais familiares, e porque eles, inclusive, acham que a resposta é melhor.
Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Então tem uma grande chance daquela aplicação que a gente está construindo não ser esse 5% aqui que a gente está comentando. Uma terceira coisa, que aí talvez já tenha batido na porta de vocês, como que eu capacito todo mundo? A forma como a gente tem olhado muito para isso é fugir de uma chuva de buzzword, de palavra nova, da moda, e focar não na nova ferramenta que saiu, mas focar no que não muda, focar nos fundamentos da IA. E aqui uma dica de leitura. Se vocês quiserem entender IA generativa no detalhe, aqui tem um livro muito bom, que chama O que é o ChatGPT e por que ele funciona. Inclusive, esse livro é gratuito, tem um PDF dele na internet, o Wolfram, que tem o Wolfram Alpha, não sei se alguns de vocês já usaram, mas é o Wolfram do Wolfram Alpha, que ele explora a matemática por trás dos Large Language Models. Hoje quem trabalha com IA generativa não é desenvolvedor, mas é matemático. É cientista de dados. Então que está olhando para esse tipo de coisa. Então se vocês quiserem entender muito nesse detalhe, eu recomendo esse livro. E a gente foi para cá. No Lab a gente teve uma decisão muito acertada, que foi, a gente não vai correr atrás de tudo, a gente vai entender bem os fundamentos. Se a gente entender os fundamentos, tudo que acontecer depois, a gente vai entender porque os fundamentos não mudam. Então foi muito nessa estrutura que a gente decidiu ir, e isso permitiu a gente trocar o que a gente chama de o FOMO, o Fear of Missing Out, aquele medo de ficar de fora, pelo JOMO, que a gente chama que é o Joy, a alegria de ficar de fora, sabe? Silenciar o ruído e entender o que é IA e focar nessa estrutura. E é por isso que a gente construiu alguns dos métodos. Um dos que a gente criou aqui no Lab foi o método Spark, que é como se fosse um PDCA da inteligência artificial, que a gente vai passo a passo, ajudando as pessoas a criar resultado real com IA, fazendo ali o scan, que é identificar a oportunidade, depois criar o projeto de prompt, aplicar, revisar e aprender. E a gente vai criando ciclos de melhoria contínua que tem inteligência artificial como o mote, como a tecnologia que a gente está aplicando, e a gente vai evoluindo dos projetos mais simples aos mais avançados de forma incremental, e a gente vai evoluindo isso usando a metodologia dos belts que eu comentei com vocês. A gente vai do nível da faixa branca, capacitando e aplicando rapidamente. Então, isso aqui é uma outra dica de trincheira aqui para aplicar. Uma quarta coisa, essa aqui é a pergunta que eu mais escuto, tá, gente? Qual que é a melhor ferramenta? E essa pergunta ela tem um sobrenome. Ela sempre vem assim, qual que é a melhor ferramenta? Aí eu respondo e a pessoa fala assim, é grátis. É sempre nessa ordem que vem. Então, o que eu costumo dizer? A melhor ferramenta é que você sabe usar e que te gera valor e que você consegue fazer um uso seguro. Toda semana, os rankings dos modelos mudam. Uma semana é uma plataforma que é melhor, outra semana é outra. Aí, se você, para imagem é uma, para texto é outra, mas a verdade é que a diferença é muito incremental. A diferença é muito pequenininha. Então, a nossa dica é, aprenda a usar uma ferramenta, pega ela, se você aprende a usar uma, você aprende a usar todas, tá? Que elas são muito parecidas, e o melhor delas não é qual delas, mas você fugir dessa estrutura aqui do Shadow AI, do Bring Your Own AI, que eu até trouxe ali no começo para vocês, né? Que mostra, né, que a maioria das pessoas hoje que usam ferramentas de IA no trabalho usam as ferramentas pessoais. Então a melhor é você ter uma que é segura e que você consegue gerar ali resultado sem precisar ficar pulando de uma para outra, tá? E essa daqui é o fantasma que com certeza atormenta vocês, atormentou o orçamento esse ano. Agora eu vou ter que contratar ferramenta de IA para todo mundo, isso daqui é caro. Até uma curiosidade, hoje só 3% das pessoas que usam ferramentas de IA generativa, dessas de varejo, como ChatGPT, Gemini, o Claude, enfim, tudo mais, só 3% pagam. Ou seja, 3% estão pagando para 97%. São ferramentas muito caras ainda. Então, uma das coisas que a gente faz é, pessoal, não precisa contratar para todo mundo. E isso daqui foi um CIO no Vale do Silício, eu estava no Vale em abril, e eu estava trocando uma ideia com ele, e eu falei, cara, como que vocês estão usando IA? Ele falou, olha, quando eu usei IA pela primeira vez, eu vi uma chance de gerar muito resultado. Eu falei, isso daqui vai mudar o mundo. A gente até costuma falar que é meio que a sensação de descobrir o fogo, sabe? Esse negócio vai possibilitar N coisas. Ele falou, eu decidi comprar para todo mundo, e hoje eu estou pagando licença caras para as pessoas só responderem e-mail,
E é muito difícil agora desligar isso, voltar atrás e tirar as licenças das pessoas. Então, o que a gente fala, olha, gerencia de forma inteligente, libera a licença só para o nível que a pessoa está. Se a pessoa está no uso inicial, deixa ela usar o Copilot gratuito, mas com segurança, sabe? Deixa ela usar uma ferramenta gratuita, mas que você tenha certeza de que ela não está usando num ambiente que não seja seguro. Quando a pessoa evolui para um Yellow Belt, aí você dá uma ferramenta que ela consegue construir um assistente, para um Blue Belt, onde ela consegue fazer algumas automações, aí você vai liberando isso incrementalmente, mas a dica de ouro é nunca libere nenhuma ferramenta de IA de forma vitalícia. Sempre com prazo determinado, 3 meses, 6 meses, e crie mecanismos de incentivos para as pessoas devolverem antes. Sabe, parei de usar. Usei aqui, eu queria só automatizar 3 processos, automatizei os 3 que eu queria, tá aqui a ferramenta, pode ficar de volta, fechou. Porque isso daqui tem sido um grande ofensor de orçamento mesmo. Foi nesse ano e provavelmente vai ser no ano que vem. Então tem que tomar bastante cuidado para não cometer o erro desse colega aqui, que decidiu ser abundante, ser generoso, e agora ele está com uma fatura grande para pagar e não está vendo o resultado voltar, tá? E uma outra coisa, e essa aqui é a última, e aí eu vou abrir para a gente bater um papo aqui, tá? Eu já te respondo sobre isso daqui, Murilo, sobre esses rappers aqui de IA, tá? E essa daqui, eu deixei ela aqui para o final, que é uma das também que eu mais escuto. Aí aprende com os meus dados, ela treina, como que funciona, tá? E aqui, só para organizar a cabeça, eu imagino que muitos de vocês aqui já até, enfim, entendam, saibam e vejam essa estrutura aqui funcionando, tá? Então, como que funcionam essas ferramentas de IA generativa? Elas têm 3 camadas, tá? Tem uma camada de infraestrutura, de hardware e de armazenamento e processamento em nuvem, né? Então, tem as GPUs ali da NVIDIA, as estruturas do Azure, do GCP, do Google Cloud, da AWS. Em cima delas, a gente tem os modelos fundacionais, que são os modelos matemáticos, que são os LLMs, né? Os modelos matemáticos, que tudo que eles fazem é prever a próxima palavra e ir construindo ali a estrutura. Se vocês quiserem até uma sessão um pouco mais técnica disso, sabe, de como que funciona o LLM, como que funciona essa parte matemática, a gente pode, daqui a pouco, até fazer um tópico específico desse, né? Hoje a ideia era fazer uma visão geral, de discutir alguns desses desafios que são comuns. E esses modelos, eles são acessados por plataformas. Então, por exemplo, tem a plataforma do ChatGPT, que usa o modelo do GPT, o Copilot, não sei se muitos de vocês sabem, mas o Copilot da Microsoft usa os modelos do GPT, porque a OpenAI é uma investida da Microsoft, e dentro dessa estrutura tem diversas ferramentas. Tem lá as ferramentas de pesquisa, de memórias e tudo mais, e tem várias outras aplicações, que até um caminho aqui, que foi até o Murilo perguntou, que é como algumas ferramentas estão fazendo, estão consumindo esses modelos por API. Então você paga ali uma API que você vai pagando ela por uso, e uma das coisas que é importante diferenciar que o modelo ali, então vou até abrir aqui, vou colocar o GPT aqui do lado para ilustrar melhor. Então assim, o modelo, que é quando a gente seleciona aqui, olha, que tem um modelo do 5.1, aqui tem um modelo 4O, o O3, o O4 Mini, tem esses diferentes tipos de modelos aqui, que é essa camada que eu mostrei aqui para vocês, essa camada desses modelos fundacionais. O que eles fazem, eles não mudam com o uso, eles não treinam com o uso, toda vez que você está usando, ele não está treinando, tá? A única coisa que você está fazendo, você está consumindo ali as informações dele. Mas o que acontece é que o GPT e várias dessas ferramentas, elas usam uma ferramenta complementar que se chama memórias salvas, que simula o aprendizado. Então, vou até mostrar aqui para vocês. Conforme a gente vai usando, se eu vou aqui em configurações, personalização, aqui ó, tem memória. Eu vou até mostrar aqui de forma rápida para vocês não descobrirem os meus segredos, mas toda vez que eu vou usando, ele vai fazendo como se fosse uma cola de mim. O Eduardo é o autor do livro, ele gosta de fazer isso, ele gosta de fazer aquilo, e toda vez que eu mando um prompt, ele vê se nessas memórias salvas tem alguma coisa que se correlacione. Então aqui, ó, com todo o meu uso, ele foi fazendo aqui uma cola de mim.
e vai fazendo isso de mim, de todo mundo. Então, toda vez que a gente está fazendo, ele está gerando uma resposta como se fosse aumentada. Ele pega aquele teu prompt, ele pega esse prompt escondido que está aqui, que são essas anotações, e consegue gerar uma forma melhor para vocês. E a forma de vocês não darem informação para o modelo, para treinar esses próximos modelos, é muito fácil de desabilitar no GPT e é muito similar às outras plataformas. Então, a gente vem aqui em controlar dados, e aqui em controlar dados, eles são bem safados aqui, e eles colocam aqui, ó, melhorar o modelo para todo mundo. Que em português significa, posso guardar teus dados para treinar os próximos modelos? Então, o que você tem que fazer é vir aqui em desativar. Então, isso daqui está nas versões gratuitas, você pode desabilitar esse treinamento, tanto no Gemini, no GPT. Um diferencial do Claude, ou Cloud, o Cloud, ele tem um diferencial que desde o dia zero ele falou, eu nunca vou armazenar nenhuma informação tua para treinar um modelo. E hoje, o Cloud é a plataforma de IA generativa mais usada do mundo. Não sei se vocês sabiam disso. Um monte de gente acha que é o GPT pelo nível de popularidade, mas o mais usado no mundo, principalmente pela qualidade de texto e de código, é o Cloud. Sabe? Ele vai muito bem nessas aplicações. Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui é essa estrutura, essa arquitetura de como as ferramentas de IA funcionam e esse entendimento claro que os modelos eles não treinam com uso. O que eles fazem é simular que eles aprendem, guardar as informações, enfim. Então, vai muito nessa estrutura aqui. E o que eu chamo, tem muita gente que fica com medo da IA vai treinar com os meus dados, só que a gente não tem medo, muitas vezes, de colocar as nossas e-mails lá no Outlook, os nossos e-mails lá no Gmail, que estão nos mesmos servidores da Microsoft, do Google, onde passam também todas as informações de IA generativa que a gente está usando. Então, a gente tem que enfim, a gente tem motivos para confiar, só que a gente tem que confiar com segurança, desabilitando, tendo certeza de que nas letras miúdas ali a gente não vai ser treinado, tá? E só ressaltando a importância disso, hoje, segundo esse estudo lá do MIT, 40% das companhias já tem um LLM, uma plataforma de IA generativa contratada, só que 90% dos funcionários usam essas ferramentas diariamente. Então, a gente tem um gap aqui de Shadow AI que é muito claro, entre quem tem a plataforma e está todo mundo usando. Resumindo, e aí já a gente abate o papo aqui, a grande visão aqui, gente, é que IA, para o mundo dos negócios, ela não é suficiente, a gente tem que chegar em algumas camadas. Então, tem que chegar numa camada de estratégia, que é como que eu vou criar uma visão de futuro aumentada, como que eu vou selecionar os casos de uso que fazem sentido, como que eu vou criar uma estrutura de governança e gestão que vai me permitir ter segurança e fazer um bom controle, como que as pessoas vão executar isso. Então, a gente enxerga muito a esteira do Spark como uma forma de fazer essas aplicações. Esse daqui é o estratégico, tático e operacional, customizado para IA, só que a gente não precisa, além dessa estrutura, a gente tem que ter os habilitadores, principalmente pessoas bem treinadas, usando, e aí a gente sugere fazer essa estrutura aqui dos AI Belts, é uma boa forma de fazer essa gestão, e ter as ferramentas de segurança e de tecnologia adequadas, né? Plataformas de agente, base de conhecimento, controle de acesso, sistema de versionamento, monitoramento, feedback, enfim, integração com outros sistemas. Resumindo, dicas práticas aqui para levar, dicas de trincheira, então, primeiro passo, se eu tiver que dar algumas sugestões de tudo que eu vivi nesses últimos tempos, assim, gente, foca na eficiência operacional, foca começando já, gerando resultado, evolua de forma incremental, ajuda o pessoal ali a não cair na ansiedade de querer ir direto para uma automação, sabe? Vai de passinho em passinho, usando as ferramentas, tenha uma ferramenta padrão, segura, mas não precisa ficar pulando de galho em galho, as ferramentas são muito parecidas ali, as plataformas de IA, faça essa gestão inteligente ali das licenças, não libere para todo mundo, porque vocês vão ficar com uma conta cara, e aí vocês vão ficar tendo que pagar essa estrutura aqui. E o caminho que eu vou muito numa linha, promova Quick Wins, selecione os casos de uso adequados, e vai evoluindo de forma incrementalmente, assim. E como o Edu falou, quem tiver interesse, me procura, que a gente faz uma reunião e procura discutir mais a fundo aí sobre isso, ou temas mais ligados à governança, à cultura, que também é igualmente importante, tá bom?